Queridos irmãos e irmãs, quarto domingo do tempo comum ano A, liturgia do dia 29 de janeiro de 2023 com o tema O Reino de Deus é comunhão e partilha. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas reflexões possam chegar a mais famílias, compartilhando. O reino de Deus não segue a lógica do poder humano. Primeira leitura, Sofonias, capítulo 2, versículo 3, até capítulo 3, versículo 12 e 13. Procurai o Senhor, vós todos, os humildes da terra, que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai a justiça, procurai a humildade. Talvez encontrareis proteção no dia da ira do Senhor. É preciso confiar no poder e na ação de Deus em nossa vida. É preciso que haja em nossa vida e no nosso agir uma grande mudança para que os mais necessitados encontrem acolhida e proteção. O reino de Israel estava sofrendo as consequências das políticas erradas do rei Manassés, que havia reconstruído os lugares de culto aos deuses estrangeiros, que levantou altares a Baal, que ofereceu o próprio filho em holocausto e que se dedicou à adivinhação e à magia. Os príncipes e ministros abusam da sua autoridade e cometem arbitrariedades. Os juízes são corruptos, os comerciantes lucram com a miséria. Os mais atingidos, sempre os mais pobres e desprotegidos. O profeta Sofonias anuncia o dia do Senhor, o dia da intervenção de Deus, em que os maus serão castigados e a injustiça será banida da terra. Eis a nossa missão no mundo de hoje, assumir a mesma luta de Sofonias, pois os pobres estão cada vez mais abandonados e esquecidos. Para Sofonias e para nós hoje, conversão significa renúncia ao orgulho, às injustiças e a toda forma de exploração. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26, 3. Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo para confundir os sábios. Escolheu o que é vil e desprezível, o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a nada tudo aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura se possa gloriar diante de Deus. Paulo denuncia a atitude daqueles que colocam sua esperança e a sua segurança em pessoas, que assumem atitude de orgulho e de autossuficiência. Todos somos convidados a encontrar em Cristo crucificado a verdadeira sabedoria que conduz à salvação e à vida plena. Para realizar seus projetos, o mundo escolhe os mais ricos, os mais fortes, os intelectuais, ou seja, aqueles que podem assegurar maiores possibilidades de êxito. Mas Deus escolhe os pobres, os débeis, aqueles que para o mundo são desprezíveis e descartados. O poder de Deus nos é revelado não pela força do poder econômico, nem pelo domínio da justiça e da política, mas pela capacidade de amar e acolher, pela capacidade de perdoar e de partilhar, pela capacidade de resgatar a vida e a dignidade humana de cada um de seus filhos. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12, Jesus subiu ao monte, sentou e começou a ensinar, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz e os que sofrem perseguição por amor da justiça. Bem-aventurado quando forem insultados, perseguidos e caluniados. Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Irmãos e irmãs, Jesus revela que a misericórdia e a sinceridade de coração, a luta pela paz, a luta pela justiça e a perseverança diante das perseguições
São atitudes que abrem para nós as portas do reino de Deus. As bem-aventuranças é um chamado de Deus para todas as famílias, para todas as comunidades e todas as igrejas, para que todos abracem as situações onde a vida está sendo negada. Abracem as situações onde as pessoas não estão vivenciando condições de vida. A nossa missão é a mesma missão de Jesus, ou seja, trazer para a casa do Pai aqueles que foram jogados para as encruzilhadas da vida, aqueles que são submetidos todos os dias a situações de escravidão e morte, aqueles filhos que muitas vezes precisam disputar migalhas que caem das mesas de seus senhores, aqueles filhos que lutam e não conseguem mais ter uma mínima refeição digna por dia, aqueles filhos que têm fechadas em sua frente qualquer possibilidade de um tratamento e vê seus filhos na desventura, morrerem nas portas de unidade de saúde por não terem condições de pagar. Jesus mesmo, em suas revelações, nos ensinou que Ele veio para que todos tenham vida e não apenas alguns. Esta é a nossa grande missão. Que a graça, o amor e a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém.